Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar algumas dicas para vocês. As dicas de hoje serão sobre história. Eu vou abordar um pouquinho sobre o Império Romano. Espero poder contribuir com os seus estudos aí. Eu coloquei aqui um mapa onde mostra aqui a região de Roma e todo o seu entorno que era dominado por Roma, né? O Império Romano, em um certo momento, ele teve toda essa extensão territorial em torno do mar Mediterrâneo. Durante longos e longos anos, os imperadores romanos investiram em todas as suas batalhas, todo o seu exército, para conquistar novos territórios, escravizar esses povos dominados e controlar aquele novo território. Então, houve um período de muita expansão territorial no Império Romano. Porém, houve um certo momento que foi decretada uma medida chamada de Pax Romana, ou seja, uma redução, uma interrupção nessa expansão e nessas brigas por novos territórios. Quando ocorre essa chamada Pax Romana, é, reduziu o número de escravos trabalhando no Império, o exército foi enfraquecendo porque não havia mais a quantidade de suprimentos, alimentos para abastecer aquele mega exército, e o império ele foi enfraquecendo. E muitos rivais do Império Romano começaram a invadir, e muitas das pessoas que estavam indefesas ao longo de todo o império começaram a dirigir-se para as cidades, reivindicando soluções, reivindicando proteção ao imperador. Um outro detalhe é o seguinte: quando havia expansão territorial e havia conquista daquele novo território, as terras elas eram destinadas a um grupo específico chamado de patrícios. E havia uma grande quantidade de pessoas, que eram os plebeus no Império Romano, que não usufruíam desse êxito, entre aspas, né, de ter conquistado um novo território. Então, havia uma classe dentro do Império Romano insatisfeita com essas novas conquistas de terras e eles não usufruíam em nada dessa conquista, apenas os patrícios. Também foi mais um motivo para que grande parte desses plebeus dirigissem para a cidade romana, para as cidades romanas. E o imperador, na época, ele se viu numa situação bem complicada, pois nas cidades havia um aglomerado enorme de pessoas reivindicando proteção, né, assistência. E nesse período foi criada uma política chamada de política do pão e circo, que é um exercício que eu vou fazer para vocês aqui na sequência. A luta dos gladiadores era um recurso extremamente explorado para divertir e entreter o povo na famosa política do pão e circo. Com ela, os imperadores conseguiam manter a grande massa miserável sobre o controle do Estado, sob o controle do Estado, e minimizava os riscos de revoltas populares. O Coliseu, por exemplo, foi construído para promover essas práticas. O Coliseu, uma arena, né, lá em Roma, na Itália, e ali que eles faziam? Eles colocavam opositores, escravos rebeldes, católicos, né, que não se submetiam a adorar o imperador, eram lançados dentro do Coliseu para poder lutar com feras. E nessas lutas, a plateia se vibrava, lotava a plateia, e ao final eles distribuíam ali um alimento, um pão, né? De forma de agradar aquele povo miserável, e com isso as pessoas divertiam e ao mesmo tempo se alimentavam e esqueciam dos problemas sociais ao qual o império estava passando. Então, a pergunta é o seguinte: o grande império que adotava intensamente a prática do pão e circo, o grande império que adotava intensamente a prática do pão e circo era qual grande império, qual grande civilização? Né? Aqui já ficou claro, evidente, é só para a gente poder trabalhar essa ideia, para ficar na sua mente. Na antiguidade era Roma, então o correto aqui é a letra C. O Império Romano praticou essa política chamada de pão e circo. Explique o que foi a política do pão e circo na Roma antiga e dê um exemplo de como ela pode ser aplicada
com eficiência nos dias atuais. A política do pão e circo baseava-se na distribuição de alimentos durante espetáculos gratuitos que ocorriam em Roma, como uma certa frequência. Esses eventos aconteciam em grandes estádios, como, por exemplo, o Coliseu, onde ocorriam as representações teatrais ou as lutas dos gladiadores. A estratégia de controle social servia para manter as massas alienadas quanto à política, evitando revoltas e insurreições. A palavra, né, chave aqui, ó, é estar alienado. Aquele povo, os plebeus que ali estavam vibrando com o espetáculo dos gladiadores, eles ficavam, né, alienados dos problemas sociais aos quais eles estavam vivendo. E com isso o tempo ia passando e o imperador ia tendo tempo, né, para poder acertar as situações. Ele perguntou aqui também, eu não escrevi, ó, como ela pode ser aplicada com eficiência nos dias atuais. Um exemplo clássico que nós podemos citar, né, é a questão, por exemplo, dos grandes eventos esportivos, tipo a Copa do Mundo, que ocorreu em 2014 no Brasil, um momento onde todo o povo brasileiro voltado para os jogos, muitos projetos estavam sendo aprovados em Brasília durante esse momento. Então, a política do pão e circo pode ser colocada nos dias atuais dessa forma, né? Durante grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, ao longo dos jogos, estavam ocorrendo, às vezes, votações de projetos de interesse social. Ok? Uma outra pergunta aqui, ó, o mar Mediterrâneo foi o centro comercial do mundo antigo. Sendo assim, dominá-lo significava exercer plena hegemonia política e militar nessa região. Nesse contexto, os romanos só passaram a ter controle absoluto desse mar a partir das guerras púnicas, que assegurou-lhes o domínio do norte da África. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa, né? Então aqui, ó, aqui é a Itália, né, Roma, e quando os romanos eles conseguiram dominar todo esse mar Mediterrâneo, eles conseguiram dominar todo o contorno, né? Inclusive na região africana. Então, o controle do mar Mediterrâneo propiciou ao Império Romano expandir ainda mais os seus territórios, inclusive para a região africana. Tá? Então, só para ter noção no mapa aqui, onde que é esse mar Mediterrâneo. E essa luta, essa batalha para poder controlar o mar Mediterrâneo foi chamada de Guerras Púnicas, ok? Então, foram essas dicas que eu quis passar para vocês sobre o Império Romano. Claro que o assunto é bem mais amplo, né? Tem que estudar mais, tem que dar mais dicas, mas só para você fixar a ideia do pão e circo aí na sua cabeça e gravar que a política do pão e circo está atrelada, associada ao Império Romano. Obrigado e até o próximo vídeo.